Boa noite. O fim da geringonça, a crise aberta na direita e a entrada de novos partidos no Parlamento são os temas da prova de novo desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Fernando Rosas, parece que assistimos hoje ao fim da geringonça tal qual a conhecíamos. Sim, parece que sim. Quer dizer, a Comissão Política do Partido Socialista ontem à noite parece ter efetivamente decretado o fim da geringonça, não é? Ou seja, a geringonça como um acordo parlamentar de legislatura, com compromissos claros e até escritos, como foi há 4 anos atrás. E, portanto, o Partido Socialista decidiu, de alguma maneira, ao contrário que o Primeiro-Ministro tinha anunciado na noite eleitoral, que a geringonça ia continuar, os portugueses tinham gostado da geringonça, a geringonça ia continuar. Não, a geringonça não vai continuar, vai continuar uma outra coisa, que é a navegação à vista e a pesca à linha, não é? Mas acho que essa solução não... Bom, quer dizer... Mas isto foi anunciado ontem, enquanto estavam a decorrer negociações com o Bloco de Esquerda. Não, foi depois, não é? Que creio... Depois de uma reunião que não tinha sido conclusiva. A cronologia dos acontecimentos tem alguma importância. O Partido Socialista reuniu com os partidos... à esquerda. Enfim, que ele considera à esquerda e portanto... E o Bloco de Esquerda foi a última reunião. A diferença entre o que até aí aconteceu e o que aconteceu com o Bloco de Esquerda é que o Bloco de Esquerda se disponibilizou para estabelecer um acordo de legislatura com o Partido Socialista e apresentou um documento onde colocava as linhas possíveis desse acordo como forma de abrir a discussão. E o que ficou decidido na reunião é que se abririam então discussões em torno dos pontos que o Bloco de Esquerda tinha apontado como importantes, que era, sobretudo, o processo de revisão de algumas disposições da legislação do trabalho, bem como também os salários, o aumento dos salários e o programa de investimentos públicos. O Partido Socialista ficou, à saída do Partido Socialista, admitia ainda a hipótese de poder haver soluções variadas para os diversos partidos, ou seja, fazer um acordo escrito com o Bloco de Esquerda, não fazer com os outros, isso estava em aberto. O Partido Socialista ficou de dar uma resposta. A seguir teve a reunião com os patrões. A reunião com os patrões foi uma reunião com as federações patronais, foi muito interessante. Não foi Acha só com que teve influência na decisão do Partido Socialista? Não sei se teve influência ou não, porque não estive lá, mas quer dizer... Mas houve as declarações dos patrões. O que eu vou é alinhar as declarações no tempo. Os patrões, já à saída ou à entrada, já não sei, o que disseram foi mostrar uma oposição aberta à reversão da legislação laboral e chamar a atenção do governo que havia acordos à esquerda e havia acordos à direita, e que porque é que não havia também acordos à direita. Depois disso, e ainda antes da reunião da Comissão Política, o secretário-geral do Partido Socialista declarou que, na realidade, a prioridade do governo não era a reversão da legislação laboral, mas era o aumento dos rendimentos. O aumento dos rendimentos. Como se isso fosse possível, porque rever a legislação laboral é uma das condições indispensáveis para o aumento de rendimentos do trabalho, nomeadamente no setor privado. Ou seja, sem haver alguma mudança na legislação laboral no setor privado, é muito difícil haver a melhoria dos rendimentos no trabalho privado. Eu chamo-lhe a atenção que um estudo recente, se não me engano, do ISCTE, de Sociologia do Trabalho, chama a atenção que no período na reversão da legislação laboral da Troika, originada na presença da Troika, se calcula que os trabalhadores tenham perdido a favor das entidades patronais qualquer coisa como 2.300 milhões de euros, não é? Fruto da legislação laboral então aprovada. É isso que se pretendia modificar, ou pelo menos começar a modificar. O Partido Socialista, a seguir, reúne à noite a Comissão Política, e na reunião da Comissão Política, na realidade, o que há
é uma declaração de fim da geringonça. É claro, o Partido Socialista pode agora dizer que, no final, a geringonça se mantém, etc. Bom, mas é diferente, porque o que se vai passar é que a ausência de um acordo de legislatura e de um acordo escrito e firmado com as partes, primeiro, no meu modesto entender, vai contra aquilo que é a vontade da larga maioria do eleitorado de esquerda, ou seja, tanto do Partido Socialista como dos outros partidos. Ou seja, havia uma maioria social e política que queria a continuação da geringonça e o que aí está não é a continuação da geringonça. E depois, porque a ausência de um acordo escrito, no meu entender, não assegura que não haja reversões de coisas que se conquistaram, porque o Partido Socialista vai passar a poder, com consultas prévias ou sem consultas prévias, vai passar a fazer uma espécie de geografia de sentido variado, não é? De geometria variável, uma governação de geometria variável. E não é seguro que certas coisas que se conquistaram, em certas circunstâncias, não possam voltar para trás. Eu acho que o Partido Socialista, sem um acordo à esquerda firmado, estrutural, de legislatura, tenderá a fazer acordos à direita. E depois, acho que tanta conversa sobre a estabilidade, e este modelo pelo qual a Comissão Política do Partido Socialista opta é um modelo de instabilidade. É um modelo para a instabilidade. Quer dizer, eu nem sei muito bem como é que isto vai funcionar, porque, sim senhor, o Bloco de Esquerda também se dispôs, caso a caso, a ver, etc. e tal, e o Partido Comunista e tal. Mas então, caso a caso, vai-se discutir com os outros partidos todos, caso a caso. Quer dizer, e depois faz-se um acordo com um, não se faz com o outro. Pronto, quer dizer, provavelmente não havia margem política de acordo para fazer um acordo à esquerda. Provavelmente o Partido Socialista tinha receio de fazer um acordo separado com o Bloco de Esquerda. Uma das justificações é que isso poderia inviabilizar o diálogo ou dificultar o diálogo com outras forças à esquerda. Bom, não era essa a opinião que inicialmente tinha o Partido Socialista, que admitiu fazer acordos de vários tipos. Aliás, a ninguém estava vedado a possibilidade de participar em acordos bilaterais deste género. O Partido Comunista pôs-se de fora. A posição do PCP teve alguma influência neste desfecho? Eu não sei dizer se teve ou não, mas quero dizer que manifestamente o Partido Socialista não quis estabelecer um acordo de legislatura ou um acordo mais substancial, um acordo com compromissos unicamente com o Bloco de Esquerda. Isso parece-me claro, e aliás isso vem na linha de declarações que durante a campanha eleitoral vieram. Nós sabíamos que dentro do Partido Socialista há uma ala mais à direita, mais conservadora, que não quer este tipo de acordos com o Bloco de Esquerda. E aparentemente ela obteve uma vitória política dentro do Partido Socialista. Acho que isso é mau para a estabilidade e é mau para os entendimentos à esquerda, e acho que de certa maneira é um voltar para trás relativamente a alguma coisa que se tinha conseguido como solução política. Quer dizer, o que dá a ideia é que o Partido Socialista, há 4 anos atrás, recorreu à geringonça unicamente como recurso de sobrevivência e não como uma escolha política para fazer alguma coisa de diferente. O que é facto é que 4 anos depois voltamos a uma espécie de governação à Guterres, não é? Geometria variável, caso a caso, a ver, vamos, o que é que acontece, e esse, a meu ver, é um modelo de instabilidade. Ou seja, a pergunta que se pode pôr sempre é quem é que vai ser o casluniano desta legislatura. Pedro Silva Pereira, a geringonça foi de facto um instrumento que serviu apenas para a sobrevivência política do Primeiro-Ministro em primeiro lugar. Porque de facto não é uma posição de fundo. Neste momento o PS deitou borda fora de facto o acordo que poderia ter com o Bloco de Esquerda. Vamos lá ver. A posição do Partido Socialista ficou clara, foi anunciada. O Partido Socialista, apesar de reforçado pelos portugueses nestas últimas eleições, a solução que preferia era a reprodução
do modelo da solução governativa da última legislatura. E, portanto, um acordo escrito, celebrado à esquerda, com os partidos que tinham estado na anterior legislatura também a viabilizar o governo. Esta era a escolha, a preferência do Partido Socialista, não continuaram as negociações? Que foi anunciada pelo Dr. António Costa como secretário-geral do Partido Socialista. Depois, nesta fita do tempo que o Fernando Rosas aqui nos relata, salta por cima, como se não existisse. O facto fundamental neste processo é que o Partido Comunista declarou-se indisponível para esse tal acordo escrito. E não apenas se declarou indisponível, como não voltou atrás nesse entendimento, porque havia ainda a expectativa que no quadro deste diálogo entre os partidos fosse possível haver um consenso quanto à conveniência de reproduzir esta solução, que eu concordo inteiramente com o Fernando Rosas, seria aquela que melhor corresponderia àquela que me pareceu ser a vontade expressa pelos portugueses. Aliás, disse isso também o Dr. António Costa, os portugueses gostaram da geringonça e querem que a solução governativa continue. Agora, a partir do momento em que o Partido Comunista se recusa a celebrar um acordo escrito nos mesmos moldes que se tinha processado na legislatura anterior, evidentemente que o quadro se altera e a avaliação que o Partido Socialista faz é que não é bom, não é positivo e também, aliás, não corresponde à vontade expressa pelos portugueses estabelecer agora aqui um tratamento diferenciado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Mas o Bloco de Esquerda era o único partido que estava disponível para negociar. Pois, exatamente. O Bloco de Esquerda manifestou essa disponibilidade, mas da parte do Partido Socialista seria um erro, penso eu, introduzir uma diferença de tratamento que, de certo modo, dispensaria o Partido Comunista de contribuir para a estabilidade governativa e criaria um canal e uma dependência unilateral em relação ao Bloco de Esquerda. Isso não faria nenhum sentido. Não parece que tenha sido nada essa a escolha que os portugueses fizeram nas eleições e, portanto, o que o Partido Socialista fez foi optar por uma solução em que continuamos a ter um governo do Partido Socialista e temos um diálogo à esquerda, que esperamos construtivo, com todas as forças políticas de esquerda, e aliás até alargado ao LIVRE e ao PAN, que agora têm uma representação parlamentar no caso do LIVRE e reforçada no caso do PAN, um diálogo à esquerda que permita assegurar a estabilidade. Eu não estou nada convencido que esta solução conduza a menor estabilidade política. Nada convencido. Porque é preciso perceber aquele que é o fator determinante da estabilidade. Mas para além de uma agenda governativa à esquerda, que eu acho que pode reunir um apoio alargado, mais importante que tudo é a circunstância de que este governo do Partido Socialista só pode ser derrubado por uma coligação negativa da esquerda com a direita e a extrema-direita. E eu não acredito nem por um minuto que os partidos à esquerda tenham a responsabilidade de se ir agora aliar à direita e à extrema-direita para derrubar o governo do Partido Socialista. Porque, aliás, isso já aconteceu uma vez e correu mal. Aliás, o quadro eleitoral que resulta destas eleições tem, aliás, bastantes semelhanças com o quadro eleitoral que resultou das eleições de 2009. Um governo minoritário do Partido Socialista, mas com grande vantagem em relação ao segundo partido, que era o PSD, também já na altura, e esse governo só foi derrubado por uma coligação negativa da esquerda com a direita. O trauma que foi causado pelas consequências desastrosas dessa coligação negativa, eu penso que é a garantia, e a mais importante garantia, de que o governo que o Partido Socialista agora irá formar é um governo com expectativas de estabilidade e com condições para Mas o governar. governo conta também com os partidos à direita? Não, eu acho que a opção do Partido Socialista é clara. O Partido é que já Socialista, contou nesta... Sim, é evidente. Quer dizer, o ponto é este. A opção do Partido Socialista é governar com o seu programa, e o seu programa é o programa de esquerda, e, portanto, a expectativa é que ele possa reunir mais facilmente viabilização
à esquerda. Sim, mas em matéria E isso europeia, por acontecerá exemplo, sobretudo- estão bastante mais Sim, próximos mas isso já do PSD. acontecia, mas isso já acontecia na legislatura anterior. E, no entanto, o Governo governou com o apoio parlamentar à esquerda e todos os seus orçamentos foram aprovados à esquerda. E eu acho que isso poderá acontecer na próxima legislatura. Isto não significa que não possa existir, como aconteceu, aliás, na legislatura anterior também, alguma situação pontual ou que se trate de uma convergência estrutural leis laborais, em por exemplo, em em que os partidos à direita se possa haver abstiveram. um diálogo parlamentar, e acho que aí ninguém está excluído desse diálogo parlamentar. Agora, não façamos confusões. O governo do Partido Socialista será certamente um governo de esquerda que assenta num diálogo parlamentar à esquerda. E é nessa viabilização à esquerda que confia Mas as pessoas para assegurar a que estabilidade. diz que gostavam da geringonça e diz que havia uma maioria de portugueses que gostavam da geringonça, não se sentem agora defraudadas perante este resultado? Isso tem que perguntar ao Partido Comunista, porque, de facto, de todos os partidos que participaram neste processo, na anterior legislatura, só o Partido Comunista é que mudou de orientação e agora achou que já não fazia sentido os acordos escritos à esquerda. Podemos até compreender, há dificuldades internas no Partido Comunista, o Partido Comunista fará uma avaliação dos resultados eleitorais que internamente poderá suscitar alguma preocupação, mas eu penso que faz uma avaliação errada, a vários títulos, ao colocar-se de fora de uma solução quadro para toda a legislatura. Curiosamente, era, segundo o Partido Socialista, o parceiro mais previsível e aquele que garantia mais estabilidade. Tendo o acordo, é certamente um parceiro previsível. Mas, de facto, eu acho que comete um erro. Em primeiro lugar, porque entra em divergência com o que parece ser a vontade expressa pelos eleitores nestas eleições. E, em segundo lugar, porque não estou a ver que o ganho de causa que se possa obter nas negociações pontuais do orçamento e até a própria ideia simbólica de uma certa exclusão em relação a uma governação à esquerda, que isso tenha particulares vantagens. Até porque, como é sabido, no novo quadro parlamentar, o Partido Socialista, para ver viabilizados os seus orçamentos, já não precisa do voto favorável dos partidos à sua esquerda, mas tão só da abstenção. Paulo Rangel, como é que vê esta solução encontrada pelo Partido Socialista que exclui o acordo formal com os partidos à sua esquerda? Bom, eu acho que isto mostra algo que já um pouco na noite eleitoral tive a oportunidade de comentar e que penso que é, no fundo, este resultado é um resultado que torna mais difícil, num certo sentido, a governação para o PS do que antes, especialmente se a quiser fazer dessa maneira. Porquê? Porque, ou seja, reeditando a geringonça seria sempre mais difícil. E é isso que vai acontecer, isso não há dúvida alguma. Portanto, Acha que há o risco desta legislatura não chegar ao fim? Bom, vamos cá ver, eu não vou agora fazer essa futurologia, não sei dizer. Há, de facto, uma coisa que disse aqui o Pedro Silva Pereira, que, por um lado, portanto, isto é paradoxal, há uma coisa que facilita a vida ao PS, que é a circunstância de ter mais votos que o Bloco está, digamos, à sua direita, não é? E, portanto, isso faz com que, com a abstenção de um único dos partidos de esquerda, consiga fazer passar medidas, não é? O PC não sei se é suficiente. Com o Bloco é. Com o PC temos ainda que ver os deputados da imigração. Mas, enfim, portanto, esta será apesar de tudo, é uma diferença relevante, eu acho que é uma diferença relevante. Portanto, sob esse ponto de vista, para algum equilibrismo, eu acho que funciona bem, ou pode funcionar bem no sentido de garantir alguma estabilidade, mas não há dúvida que esta ruptura entre o Bloco e o PS também deixa aqui muitas dúvidas. Quer dizer, vamos cá ver. Porque isto não é só uma questão aritmética. Até agora aqui, especialmente Pedro Silva Pereira, pôs a equação aritmética e pondo os vários cenários possíveis. E, como eu digo, até este último, que de alguma maneira altera, eu estou de acordo, no sentido de dar alguma prevalência ao PS, ou alguma tranquilidade relativa. Mas vamos cá ver. Como é que estão as relações substantivas? Este é que é o meu ponto de vista. E o Partido Comunista não quer confiar no PS. Portanto,
seja porque realmente perdeu e, portanto, acha que a geringonça não foi para o Partido Comunista uma boa experiência, pode até ser essa a razão, mas a verdade é que não quer. E, portanto, o que o Partido Comunista vai fazer, é evidente, porque ele quer... O Partido Comunista também diz que neste momento não há um governo de direita para a alternativa, quer dizer que o PS Claro, tem condições para formar governo. É aquilo que estávamos a dizer precisamente, é que se alterou a aritmética parlamentar em termos tais, que o que o PCP quer neste momento é o seguinte: cada medida que o PCP aprove seja verdadeiramente atribuída ao PCP, e não ao PS e não ao Bloco. Esta é que é a questão. E, portanto, ao fazer isto, é isto que vai pôr o foco sobre ele. E, portanto, repare que o Bloco e o PCP, aliás, os dois fizeram uma campanha em que cada um dizia que esta medida, aquela e aquela, era da sua autoria. Em alguns casos, enfim, eram medidas coincidentes. Portanto, o que acontece é que se perdeu um pouco a ideia da diferença que fazia o PCP. E eu acho que essa é uma das razões para isto. Portanto, é por um lado a ideia de que se pode dissolver no PS, que é uma coisa que não é nova. O Mitterrand, com a maioria absoluta, chamou os comunistas para o governo e matou o Jorge Marchais e os comunistas, na altura, nos inícios dos anos 80, e, portanto, não é uma coisa nova. E, portanto, eu acho que há esse receio. Depois há outra coisa. A campanha com o Bloco foi verdadeiramente violenta e virulenta. E continua. Se nós virmos o que hoje foram as declarações de Catarina Martins, não é? E de José Soeiro e de outros, mas Catarina Martins em particular, que é a líder, aliás, com um tom solene e proclamatório, é evidente que o mal-estar entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda é grande. Portanto, existe aqui, de facto, um espaço para fricção. Bom, agora, eu acho que o Bloco, apesar de tudo, é uma crítica que faço ao Bloco, na verdade, facilitou a vida ao PS, porque na noite eleitoral o Bloco não disse apenas que queria um acordo escrito. Disse que se não fosse possível um acordo escrito, estava disponível para esta solução de leva e trás, que é vamos agora experimentar, agora dance com um, depois dance com outro, vamos ver o que é que este dá, fazer um leilão entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E, portanto, acho que aí fez mal, pelo menos taticamente. Não estou a dizer que depois, ao fim, até não fosse essa a solução. Mas, ao anunciar isto previamente, entregou de bandeja a opção ao Partido Socialista de vir dizer, afinal, olha, eles também dizem que fazem isto, portanto, não tem mal. Não é bem a mesma coisa, mas, apesar de tudo, pode funcionar. Agora, eu acho que o mal-estar é claro. E, portanto, isto, voltando à minha afirmação só inicial, apesar de, na aritmética, a posição do Partido Socialista relativamente ao quadro anterior estar favorecida, eu acho que, do ponto de vista substantivo, as tensões e até as lesões que foram introduzidas na relação entre o Partido Socialista e os outros dois partidos vão criar aqui, digamos, focos de atrito bem maiores que aqueles que temos na legislatura anterior. E, por isso, há aqui um paradoxo, é que às tantas vai ser mais difícil ao PS estabelecer esses acordos do que foi antes. Acordos, agora digo ponto. E isto entronca numa outra coisa, que é uma análise mais de fundo, mas que, enfim, já sei que aqui os meus colegas de maneira nenhuma subscreverão, mas que eu acho que é aquilo que eu chamo o duplo fracasso de António Costa, porque António Costa é incompreensível que em 2015, depois de 4 anos e meio de um programa externo imposto pela Troika e pelo tal governo de José Sócrates, que nos levou à bancarrota, porque esta história aqui da coligação negativa está mal contada, mas eu não vou agora entrar por aí, mas quer dizer, devia ter tido uma maioria e não teve, ficou em segundo, e agora era expectável, depois de ter sido um governo tão extraordinário e tudo tão excelente, e ele ter feito aquelas, eu diria, aqueles apelos implícitos, subtis e disfarçados à maioria absoluta, que tivesse maioria absoluta e também não foi capaz de a ter. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, das duas vezes, António Costa falhou aquela que era a sua meta. Agora vamos ver se a sua consabida habilidade vai ou não vai dar-lhe, digamos, fôlego para, não agora neste primeiro ano, porque aí eu acho que, obviamente, a seguir umas eleições não vai haver nenhum dramatismo especial, mas, à medida que o tempo for avançando, se realmente esta solução, digamos, de uma espécie de governo pirilampo, não é? Que acende e apaga, é uma coisa intermitente. Pisca-pisca, chamava-lhe António Costa há uns anos. Pisca-pisca, e portanto pisca o olho a um, pisca o olho a outro, franze o sobrolho, este tipo de experiências, se isto vai funcionar ou não. Fernando Rosas, ficaram marcas entre o Bloco e o PS depois dos últimos meses de governação e desta campanha?
Não, entre o Bloco e o PS há divergências que são conhecidas e que não impediram na legislatura anterior de haver entendimentos que foram muito frutuosos para a vida das pessoas, para o trabalho, para quem trabalha. Também nesta campanha notou-se uma certa agressividade entre o PS e o Bloco de Esquerda. Muito bem, mas a agressividade é da campanha e desse ponto de vista a política o que manda é conversar e continuar. Agora, o Bloco, quer dizer, politicamente falando, o Partido Socialista tinha duas alternativas à saída destas eleições. Uma que foi a que o secretário-geral anunciou na noite das eleições, foi dizer o povo português gosta da geringonça, vamos repetir a geringonça. Que é uma alternativa que passava por tentar estabelecer acordos com alguns dos parceiros à esquerda. Outra tentativa é dizer não há acordos nenhuns e nós vamos gerindo isto com geometria variável, à bolina, e pescar à linha e navegar à vista. E, portanto, e mais ou menos, tanto quer dizer, à esquerda, à direita, como se assegurar a sobrevivência. Muito bem. O Bloco de Esquerda disponibilizou-se, tanto que quanto se pode ler pelas suas declarações públicas, preferencialmente a fazer um acordo escrito, que nos pareceu sempre ao Bloco de Esquerda a melhor maneira de assegurar uma continuidade, uma estabilidade e de fixar as coisas em termos de ela poderem não vir para trás. Eu lembro-me que no outro acordo, de 2015, havia vários pontos nesse acordo que eram a salvaguarda de coisas que não podiam vir para trás. Por exemplo, não podia vir para trás a baixa dos cortes salariais, o corte das pensões, não podia vir para trás a diminuição da contribuição dos patrões para a Segurança Social. Havia uma série de coisas. Sem acordo escrito, não há salvaguarda nenhum. Não há compromisso nenhum de salvaguarda. Pode-se vir para trás. Mas o Pedro Silva Pereira dizia aqui que o facto do PC ter recusado tinha inviabilizado esse acordo. Deixe-me só dizer. Agora, não se pode vir com o argumento de dizer que, uma vez que o PC não quer, tenham paciência, só com o Bloco de Esquerda nós não fazemos. Quer dizer, o Partido Comunista, na realidade, eu tenho alguma dificuldade em compreender a lógica desta resolução de se pôr de fora. Fecha-se na Fortaleza e, portanto, ali na Fortaleza tenta sobreviver às mudanças do mundo. Ou seja, o Partido Comunista não percebeu porque é que perdeu votos nestas eleições, não percebeu porque é que recuou. E a declaração do Comitê Central do Partido Comunista sobre isto, aliás, é uma coisa extraordinária, que são conspirações, militantes que falaram em público, pessoas que andam a tentar limpar o fascismo e coisas extraordinárias, quer dizer, uma linguagem... Mas, na sua opinião, porque é que o PC recuou? Porque, de facto, estou de acordo nisso, no que disse o Rangel, porque o PCP ficou convencido que a participação na geringonça que tinha levado votos, que tinha a causa da erosão eleitoral do partido é a sua participação na geringonça. E acha que saindo fora dela, contra a vontade da maioria dos próprios militantes do Partido Comunista, acho eu, acha que isso lhe dá uma salvaguarda, como se o mundo não existisse. A realidade é que se engana. E, portanto, não é verdade, mas isso é um assunto do que o Partido Comunista discutirá internamente. Agora, porque o Partido Comunista não quer entrar num acordo escrito, mesmo que seja bilateral, porque nunca se pôs o problema de se haver um acordo a 3, ou a 2, ou a 4, era fazer como se fez da outra vez. Cada um faz, o Partido Socialista faz um acordo de acordo com as disponibilidades de cada um. Ora, o facto do Partido Comunista não fazer são delas responsabilidade. Quer dizer, o Partido Comunista não se dispôs para a geringonça, mas a geringonça é uma política. A geringonça é uma orientação política, é uma forma de fazer política a partir daqui. Ora, o que o Partido Socialista escolheu foi uma forma de fazer política, que foi sem acordos à esquerda. Sem acordos à esquerda. Quer dizer, fica tudo em branco. E depois nós logo vemos o que é que acontece. Ora, isso é o pior dos cenários possíveis. A meu ver, é o pior dos cenários possíveis. Apesar de o Bloco de Esquerda também se ter disponibilizado publicamente para, enfim, nas consultas prévias que poderá haver, mas mesmo nas consultas prévias poderá haver ou não se o Partido Socialista quiser. Não lhe apetecer fazer consultas, não faz. Isso depende dos sítios, depende de com quem quer fazer, com quem não quer fazer, depende da altura. E depois, já agora, deixe-me terminar a dizer o seguinte. Não me parece boa política
apostar as cartas todas numa viabilidade assegurada pela chantagem política. É assim, nós só podemos ser derrubados se vocês se aliarem à direita. E se vocês se aliarem à direita, que estão aliados à direita para derrubar a estabilidade. Não é boa política isso. A boa política é, nós não queremos derrubar este governo porque ele faz uma política que é boa para os portugueses, que é boa para quem trabalha, e que é boa para os direitos sociais, e que é boa para a justiça social. Essa coisa de tentar assegurar a viabilidade com base no medo, ou seja, vocês estejam aí quietinhos, porque senão nós usamos a chantagem que usámos com os professores, que é isto vai tudo abaixo e a feira acabou. Não, isso não é boa política. Quer dizer, não me parece que a estabilidade possa duradouramente assentar nisso com toda a franqueza. Eu acho que a estabilidade de um governo, sobretudo de um governo de esquerda, assenta na boa política e nos acordos que se estabelecem para a boa política. Preferiu-se que não fosse assim. É mau. É mau porque era o que os eleitores queriam. É mau que... lamento que haja partidos que se puseram fora disso, mas que o Partido Socialista entenda que por causa disso não pode haver acordos à esquerda para uma legislatura estável. Não me parece boa política, porque a grande pergunta que se põe então, o que é que assegura a estabilidade deste governo? Então, depende de quê a estabilidade deste governo? Pedro Silva Pereira, depende de quê? Dessa tal, ameaça de que a esquerda não se pode juntar à direita? A estabilidade deste governo depende, como de qualquer outro governo, da sua viabilização parlamentar. E, portanto, de haver uma maioria que viabiliza o governo no Parlamento. Foi assim antes, será assim nesta legislatura também. Eu aprecio aqui o esforço do Fernando Rosas para responsabilizar aqui o Partido Socialista por aquilo que chama o fim da geringonça, mas acontece que não há português nenhum que não saiba. Não há português nenhum que não saiba que o Partido Comunista se declarou indisponível para celebrar um acordo escrito. E, portanto, so what muito ao Fernando Rosas, porque, aliás, o Bloco de Esquerda, antes ainda das eleições, sempre disse que mesmo que fosse possível o Bloco de Esquerda com o Partido Socialista formar uma maioria, que era essencial envolver o Partido Comunista. Com certeza. Pronto, portanto entendemos. Mas pode se envolver de várias maneiras. Portanto, a partir do momento... Não está de acordo comigo. Pode se envolver de várias maneiras. A partir do momento que o Partido Comunista se indisponibiliza para a forma que deu lugar ao chamado governo da geringonça... Então nem valia a pena ter ido conversar com o Bloco de Esquerda. Não, porque, como lhe digo, aliás, o secretário-geral do Partido Socialista disse isso na própria noite das eleições, que havia essa declaração do Partido Comunista, mas que esperávamos que, no quadro do diálogo entre os partidos, que pudesse haver uma evolução. Essa evolução não aconteceu e, portanto, a partir desse momento, aquela solução governativa... A solução governativa tornou-se... O dirigente do Bloco, José Soares, que disse hoje que essa declaração do Primeiro-Ministro tinha sido um golpe de teatro. De? Qual? Um golpe de teatro. Qual? Essa declaração do Primeiro-Ministro. Eu acho que isso nem merece... E que não durou sequer uma semana. Comentário. Evidentemente que o Partido Socialista tinha uma posição clara à partida para estas eleições. Não, o Partido Socialista sempre teve uma posição clara. Não. Desejava que a solução governativa se reproduzisse. Isto é, que tivesse continuidade. E nós sabemos que ela não foi possível porque o Partido Comunista se recusou a aceitar o modelo. E depois o Partido Socialista faz, de facto, uma avaliação de que estabelecer aqui uma distinção de tratamento entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista que era negativo. Negativo para a estabilidade, negativa para a agenda política à esquerda. Mas há uma distinção entre as posições dos dois partidos. Negativo também para a inclusão do Partido Comunista e para a sua corresponsabilização na estabilidade política. E, portanto, isso é uma avaliação que o Partido Socialista faz e que faz... Qual a inclusão? Agora, acho que, deixe-me dizer, também, enfim, há um pressuposto sempre nesta... leitura que o Bloco de Esquerda faz a propósito do Partido Socialista, que é essa ideia de que, se não houver um acordo com o Bloco de Esquerda, lá vão eles fazer uma política de direita. Francamente, chega dessa conversa. Se não houver um acordo com nenhum partido da esquerda. O Partido Socialista... Não é com o Bloco de Esquerda, com nenhum partido. O Partido Socialista tem o seu programa, tem a sua identidade, sempre defendeu o Estado Social e os direitos sociais, sempre defendeu a justiça social e, portanto, não precisa que o Bloco... Não precisa que o Bloco de Esquerda seja o garante da política, de uma
política de esquerda. Falta. O que o Partido Socialista está disponível para fazer nesta legislatura, como fez na anterior, é manter um diálogo construtivo à esquerda, de maneira a que, naquelas áreas em que é possível convergência, já sabemos que não será em todas, mas naquelas áreas em que é possível convergência, de facto construímos soluções comuns à esquerda. Acho que isso é possível, acho que isso é necessário. Não há aqui nenhuma chantagem, é assim mesmo, é a proposta, já disseram que não estavam dispostos a mexer na legislação laboral. Então, não justiça dissemos social, isso. justiça social, mas a legislação laboral continua a ser a da Troika. Fernando Rosa, não esteja também aí a deturpar. Como o Fernando Rosa sintetizou há pouco, o que o Partido Socialista terá dito é que dava prioridade à questão da melhoria dos salários dos trabalhadores em relação à agenda que o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa. O que é uma coisa diferente. À revisão da legislação laboral. Nos termos em que o Bloco de Esquerda a pretendia. Que é uma coisa... O que ele disse não foi isso. Não sou eu que estou a... O que ele disse foi dar prioridade à legislação. O Partido Socialista tem o seu programa também em matéria de legislação. Paulo Rangel. E é o seu, não é o do Bloco de Esquerda. Paulo Rangel, qual vai ser o papel, nomeadamente do PSD, em todo este xadrez? Também está disposto a haver medida a medida? Não, como sabe, vamos cá ver. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, ainda a este propósito, mas já aí vou completar, responder à sua pergunta, mas que é o seguinte. Repare que António Costa ele já tinha matado a geringonça, pelo menos com o Bloco, durante a campanha. Porque ele estava sempre a dizer, cuidado com o Podemos, e quando apelava à maioria absoluta, daquela forma ínvia, dizia, atenção, que isto não pode ser, isto não pode ser. Não, apelava ao reforço do PS, como veio a ter por vontade dos portugueses. Olha, muito diferente. Sim, muito diferente. Tal e qual. Portanto, o que não depende, como se vê, do Bloco nem do PCP. O que acontece é que ele dizia, olhem para o Podemos, que, enfim, é o homólogo, digamos assim, do Bloco. É terrível o que está a passar em Espanha, nós não podemos cair no caso espanhol, senão... E portanto, só para dizer que isto já estava, este ADN estava lá todo, e basta ver a forma, aliás, que eu diria absolutamente estranha, porque foi de ataque puro e duro, não foi de crítica às propostas, que fez ao Bloco o próprio António Costa durante a campanha, indiciava que não havia vontade de fazer nada com o Bloco que não fosse isto, não é? Porque, no fundo, o que António Costa acha é que terá mais na mão, terá mais no bolso os partidos se gerir a coisa, os partidos de esquerda, portanto, se gerir a coisa desta maneira. Enfim, eu acho que isso pode Curiosamente, o Partido Comunista, durante a campanha, Jerónimo de Sousa, por acaso foi claro e disse que não iria nunca assinar uma posição Claro que não. Portanto, isso foi dito durante a campanha. Atenção com uma coisa que há pouco a Constância lembrou, que é muito importante, quer dizer, o que ele dizia é que ele explicava que a conjuntura agora era diferente. E durante a campanha o Partido Socialista também nunca disse, face às declarações do Partido Comunista, que não fazia geringonça. Não, nunca disse. Nunca disse. Mas o Jerónimo de Sousa disse por duas vezes, uma no princípio da campanha, só negociaria medida a medida, e já no fim da campanha disse que não assinaria a posição conjunta. O que o Partido Socialista não disse é que isso era condição para se fazer E há depois um tempo, que é o tempo da negociação a seguir às eleições, e havia a expectativa de que pudesse haver uma evolução na posição do Partido Comunista. Isso com o fundamento que aqui foi trazido há pouco pela Constância, que é justamente este, que é o de que não havia agora que derrubar um governo de centro-direita, o PCP diz de direita, mas era de centro-direita, não havia agora que derrubar esse governo e, portanto, que por essa razão não era necessário estar a assumir uma posição conjunta, coisa que na circunstância anterior era necessário. Também não era apenas isso. Nós sabemos que o próprio Presidente da República exigiu um conjunto de garantias, era a primeira vez que havia uma coligação deste tipo, havia muitas dúvidas sobre se ela poderia ser resiliente ou não, se ela resistiria ao tempo e, portanto, haver um acordo escrito tinha outro sentido. No que toca ao PSD, para ir agora à sua pergunta última. Aquilo que eu penso é que o PSD vai ser um partido de oposição, não lhe compete naturalmente entrar neste leilão. Há uma coisa que o PSD disse sempre e que não tem nada de novo. Talvez tenha sido mais vincada para que se perceba melhor, mas que é, se nós estivermos a falar de reformas estruturais para o país, o PSD estará disposto, numa lógica construtiva, naturalmente, a fazer isso. Se nós falamos numa reforma do sistema político, que eu antecipo. E isso aplica-se também a medidas que o PSD possa considerar positivas? Quer dizer, repare, na legislatura anterior,
certo? O PSD várias vezes aprovou, há muitas leis que são aprovadas até por unanimidade, portanto, agora isso não tem a ver com a tendência política. Portanto, deixe-me aqui só dizer que é o seguinte, portanto, isso tem a ver com uma coisa avulsa, isso não tem, que não tenha uma carga política forte. Claro que eu não vou dizer que isso não vai acontecer, porque sempre aconteceu. Aliás, aconteceu com toda a gente, por isso é que me digo, muitas vezes há unanimidade, portanto... Paulo Rangel, isso também vai depender da liderança do partido, está criada uma crise no PSD. Acha que o Rui Rio tem condições para continuar como líder do partido? Olha, eu a primeira coisa que acho e que lhe queria dizer que acho que é importante é não compreendo esta pressa toda neste momento. Dos críticos? Bom, sim, quer dizer, porque vamos cá ver. O Presidente do partido disse que ia entrar num período de reflexão e ponderação, que obviamente será um período curto, portanto não é um período que se vai prolongar indefinidamente, como é evidente. Tem comissão política na quarta-feira. Portanto, enfim, estamos a falar. O partido não tem que precipitar nenhum processo eleitoral porque tem eleições em janeiro. Portanto, enfim, eu compreenderia que houvesse aqui alguma dramatização e alguma aceleração, se quisesse, portanto, algum frenesim até. Mas o frenesim tem havido. Calma, estou a dizer que compreenderia, estou eu a dizer, que compreenderia se, imagina, o Congresso fosse em junho. Pronto, e depois nós vamos ter eleições autárquicas, é preciso preparar. Portanto, as eleições diretas e o Congresso são no início do ano. Portanto, é um prazo perfeitamente razoável e por isso eu não compreendo, sinceramente. Acho que seria bom aqui esperarmos. Até há uma coisa que... Acha que o Luís Montenegro, foi quem se candidatou, fez mal em apresentar já a sua candidatura? Sim, acho que fez mal. Quer dizer, não acho que ele faz mal em apresentar a candidatura. Atenção. Eu acho que ele tem toda a legitimidade. Para o partido é positivo que haja pluralidade, que haja diferentes visões. Se alguém acha que é possível fazer melhor ou é bom fazer diferente, nas eleições diretas e no Congresso terá a oportunidade de fazer. Aí é que o deve fazer e este é que é o momento passado, como eu digo, este primeiro intervalo eleitoral. Que aí é que eu acho mal. Porque, repare, ainda não estão sequer contados os votos. Os votos da imigração, que neste momento já são cerca de 130 mil, mas podem chegar aos 150 mil, aos 180 mil. Não se sabe mais. Mas isso o Presidente da República também indigitou o Primeiro-Ministro. Certo, é diferente, apesar de tudo, indigitou, certo? Pronto. E, portanto, o que eu estou a dizer é, ainda temos isso. Bom, portanto, aí, aliás, com um fracasso brutal do governo, 130 mil boletins de voto foram devolvidos, o Ministério da Administração Interna não sabe o que é que há de fazer. Muito mais gente a votar. Muito mais gente certo, a votar. A verdade A verdade é que houve muitos privados do direito de voto. E privados por incompetência, naturalmente. Mas em relação, por exemplo, em relação ao resultado do PSD, que parece ser um dos temas de discórdia com o Rui Rio a considerar... Sim, mas deixe-me só dizer, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, não está em causa, pelo contrário, que se apresentem diferentes candidatos na altura oportuna. Eu só acho que, sinceramente, aqui, tendo em conta que todos os prazos são, apesar de tudo, prazos curtos, não se perdia nada em que se esperasse, se respeitasse, no fundo, este momento institucional e depois se avançasse. Mas, enfim, pronto, cada um sabe de si. No fundo, o que eu digo é o momento, talvez pudéssemos aqui... neste momento não há uma questão de urgência, não é? Portanto, isso é que eu acho. Paulo Rangel, exclui uma candidatura? Repare, eu sobre isso, Constância, não queria brincar consigo, mas eu ainda no outro dia na Rádio disse uma coisa que é uma frase que tem pergaminhos aqui na política portuguesa, que é: não há festa nem festança para que não se convide a Dona Constância. Não é o seu caso, neste caso a Dona Constância sou eu, mas enfim, portanto, o que eu vou dizer é o seguinte, sinceramente, como eu digo, eu acho que nós devemos atuar com maturidade. E a maturidade e responsabilidade significa: vamos deixar que o Presidente do Partido faça o seu período de reflexão. Portanto, não e depois disso, desculpe, eu estou a dizer rigorosamente o seguinte, e fui muito claro: não há festa nem festança para que não convidem a Dona Constância. Bom, se não querem interpretar, não interpretem. Agora, o que eu digo é, eu acho que é nossa obrigação, pronto, eu sou um dirigente com algumas responsabilidades, portanto não posso deixar de dizer isto desta maneira. Eu não vejo nenhuma urgência, nenhuma, eu diria, emergência que justifique que se acelere tudo. Atenção, passado esse período, este período inicial, tomada essa decisão, eu acho que então as candidaturas que tiverem que surgir devem surgir, naturalmente, com toda a liberdade e com toda a pluralidade e, por exemplo, no caso de Luís Montenegro, se ele acha que deve avançar, eu acho que ele... Devia ter esperado. Devia ter esperado um pouco, mas quer dizer, acho que faz muito bem avançar. O único ponto em que ele esteve mal foi em janeiro, quando, antes das eleições europeias, tentou também avançar. Agora, no Congresso,
ou nas eleições que se vão colocar, tem toda a legitimidade e faz todo o sentido. Diga-me só uma coisa, este resultado que tem dado tanto polémica no PSD foi curto, como diz Moraes Sarmento, foi desastroso, como diz Montenegro? Quer dizer, foi uma derrota, não é? E, portanto, isso estamos todos de acordo. Pronto. Agora, não há dúvida que havia o prognóstico altamente disseminado, até por algumas sensibilidades internas do partido, de que iria haver uma debacle, não é, do partido. Pronto, isso não aconteceu. Vamos cá ver. Aquilo que é normal para um maior partido da oposição que tem uma derrota é estar na casa dos 28, dos 29, dos 27, dos 30%. Isto agora se é. Quando se vai dizer a maior derrota e tal, que nem sequer é historicamente, nem vale a pena estamos a fazer isso. Até porque ainda faltam os votos da imigração. Convém ter isso em atenção. Mas em todo caso, não é agora por 0,3 ou por 0,4 que isso conta. Aqui há uma coisa que é muito importante. Já houve resultados, porventura, melhores em que não se impediu uma maioria absoluta do PS. Certo? Sim. Impedir uma maioria absoluta do PS, pela distância que se recuperou. Quer dizer, havia sondagens no final de agosto, princípio de setembro, que davam uma diferença de 20 e tal pontos, 21, 22. E a diferença ao fim são 8. Não é? Portanto, é, apesar de tudo, uma coisa diferente. Portanto, não estou com isto, vamos cá ver. Ninguém está a dizer que está satisfeito, mas como é que se pode estar satisfeito com uma derrota a um partido como o PSD? Não pode estar. E por isso é que eu lhe disse que, para mim, não me causa nenhuma estranheza que, no momento certo, uma vez que é um momento até bastante oportuno, porque é próximo, que haja até visões diferentes que se confrontem, justamente por considerarem que o resultado poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, terem uma visão diferente para o partido, tudo isso faz sentido. Sinceramente, o resultado é um resultado de resistência e de resiliência. Portanto, para um partido da oposição, para os padrões nacionais, para aquela que é a experiência nacional e até para aquela que é a experiência do PSD, naturalmente que ele ficou naquele que é o patamar que é normal nestas situações. O que é que eu queria dizer com isto? Portanto, não é desastroso, não é terrível. Agora, é uma coisa positiva? Não é. Pois se perdeu, tem que se dar os parabéns ao Partido Socialista e assumir a derrota e agora, a partir deste bloco que temos de 28%, fazer a nossa oposição. Já lá. Fernando Rosas, como é que vê esta derrota dos partidos à direita e a entrada de dois partidos de direita também, aliás, um de extrema-direita? Bom, rapidamente, os partidos de direita no seu conjunto têm pouco mais de 30% nos resultados. É, de facto, uma derrota histórica, evidente, da direita, com uma diferença. Principalmente o CD. O Partido Social Democrata consegue atingir ali uma plataforma e tem uma recuperação boa durante a campanha, o que lhe permite ficar num resultado, apesar de tudo, não desastroso. Agora, o CDS fica com um problema de inviabilidade, ou seja, de irrelevância. Não é? Agora, o que Como eu é que acho... se justifica essa derrota do CDS? Sim. É o Nuno Melo, não é? Não é só o Nuno Melo. Não é a política do Nuno Melo, é o radicalismo à direita, é aquela coisa toda. Eu acho que boa parte do eleitorado do CDS foi dar votos à iniciativa liberal. Acho que o CDS está com um problema de saber qual é o lugar que ocupa no sistema político em Portugal, qual é o lugar dele, qual é o espaço que ele tem. E não tem muito. Não é? Porque há uma coisa interessante aqui no Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata não é só no Partido Social Democrata, o Partido Socialista também há um pouco isso, de outra maneira. Há dois partidos dentro do Partido Social Democrata. Um partido mais centrista, o partido que conviria o António Costa agora ter nesta navegação à vista, porque é um partido disponível para certo tipo de acordos e de negócios, e depois um partido mais radical à direita, não é? Que a candidatura do Montenegro, de alguma maneira, representa. E esta campanha eleitoral vai ser interessante porque são dois polos muito radicalizados dentro do Partido Social Democrata. Um partido mais centrista, por exemplo, o Pacheco Pereira recusa, e o Rangel também, a classificação do Partido Social Democrata como partido de direita, porque é um partido, digamos assim, do centro social democrata. Enquanto que... A querer nos resultados do CDS, esse partido mais à direita, se calhar convinha até mais a António Costa. Isto depende. Para a navegação à vista é conveniente ter muletas, não é? E, portanto, não sei. Agora,
Este partido, se há um triunfo do Montenegro nas eleições internas do PS, há uma deslocação para a direita do Partido Social Democrata e a tendência é engolir o CDS, ou seja, porque qual é então a diferença que fica a existir entre o CDS, entre o PSD do Montenegro e o CDS que resta destas eleições? É um problema do ponto de vista da ciência política no país, é um problema interessante de seguir. Agora, há uma coisa que é muito mais em relação nestas eleições, que é pela mão da CMTV, pela mão de quem fez a criatura comentador do Benfica e puxou por aquela candidatura objetivamente o tempo todo nas televisões, temos um partido xenófobo, populista, de extrema-direita, na Assembleia da República. Puxou por ele pelo PSD. Ele, a primeira vez que foi candidato foi pelo PSD, exatamente, com o apoio do PSD. Exatamente, mas o PSD demarcou-se dele, ou ele demarcou-se do PSD. Ele depois saiu do PSD, mas na altura não se demarcou. Não conheço bem essa história, mas... Muita gente demarcou-se. Houve muita gente no PSD que se demarcou. Estou a lembrar, por exemplo, Teresa Leal Coelho, por exemplo. Ele é feito pela CMTV. Quer dizer, a Constança assistiu seguramente aos depoimentos de alguns eleitores no Alentejo. Mas isso qualquer comentador desportivo tem sempre popularidade. Eu voto no Ventura porque ele é do Benfica e é contra os ciganos. É o resumo desta coisa. E eu acho que este discurso eu não tem subestimo a importância. Pois é isso que eu lhe ia perguntar. Se este discurso tem, agora que tem mais visibilidade no Parlamento. Pois, não tem, com um deputado só não tem muita, mas, sim, mas de qualquer maneira pode ter mais. Eu chamo a atenção que no Parlamento a possibilidade que é dada ao Partido Ecologista, o Partido dos Animais e do PAN, de poder certo tipo de intervenções que tinha neste Parlamento, era uma gentileza da mesa da Assembleia Geral, que como ele era o único deputado sozinho, lhe possibilitou uma intervenção. Mas dá uma visibilidade, aliás, no PAN viu-se, dá uma visibilidade. À qual ele, em rigor, não teria completamente direito, mas acho que fizeram bem. Agora, para estes, eu não sei. Mas dá visibilidade e mesmo em termos de campanha eleitoral tem outro tipo de acompanhamento, porque é representação parlamentar. Entrar no Parlamento é um passo muito importante. Pedro Silva Pereira, como é que viu esta derrota à direita, tanto no PSD como no CDS? Bom, eu acho que esta derrota à direita é, em primeiro lugar, o resultado de um fiasco daquela teoria dos colapsos que nós vimos ser formulada aqui ao longo destes 4 anos. Era o colapso da democracia, depois era o colapso da economia, que vinha ao diabo, e depois é o colapso do Estado e dos serviços públicos. Estes resultados, mas estes resultados provam que essa teoria fracassou aos olhos dos portugueses. Não teve. Fracassou aos olhos dos portugueses. Porque isso também posso devolver o argumento ao Paulo Rangel. Paulo Rangel diz, tudo tão bom e não tiveram maioria absoluta. E eu posso dizer, olha, tudo tão mau e tiveram resultados tão miseráveis. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que há uma crise, Seja de facto, na direita, e um desencontro histórico, porventura, entre os seus protagonistas e aquilo que a direita precisava. Porque eu penso que é... A direita precisava ser de esquerda, não é essa? Não é isso, não é nada essa a minha leitura. Eu acho, aliás, já o disse aqui um pouco na sequência das eleições europeias, que faria, porventura, sentido para a direita uma espécie de refundação e a constituição de uma plataforma política que pudesse unir as diferentes forças à direita, até porque a diferenciação ideológica entre o CDS e o PSD, na confusão que para aí vai, é cada vez menos evidente. Mas isso não joga bem, nem com a forma como o CDS parece estar a encarar o seu drama existencial, nem com a liderança que o PSD tem, que parece ser mais vocacionada para um discurso de centro e até social-democrata e, portanto, prolongando esse equívoco histórico ideológico no PSD. Agora, se me pergunta... Mas acha que o PSD devia ser um partido de direita, é? Não acho que deva ser... O que eu acho é que deve desfazer o equívoco de que é social-democrata. Porque isso, se há coisa que ninguém compreende, nem em Portugal, nem na Europa, é essa identificação do PSD com o partido. A primeira coisa que se tem que explicar lá fora, quando dizemos que temos em Portugal um Partido Socialista e um PSD que
faz parte do Partido Popular Europeu, PPD, é que eles dizem-se sociais-democratas, mas não o são na realidade. É uma social-democracia. Eu acho que esse é um equívoco ideológico profundo que existe na direita portuguesa há muitos anos e não estou a ver que vá ser resolvido. Agora, se me pergunta se Rui Rio tem condições para continuar, parece-me que tem condições para continuar. Parece-me que tem condições de continuar, em primeiro lugar, porque não é tanto porque o resultado foi superior às expectativas e superior às sondagens. Não, o resultado foi muito melhor do que o resultado que o PSD tinha tido nas europeias, que teve 21,9 e agora tem 27,9. Portanto, o resultado é, apesar de sofrível, é, apesar de tudo, melhor do que aquilo que o PSD já tinha tido nas europeias. E depois também por uma outra razão fundamental. Não vejo na concorrência que se anuncia uma alternativa também à altura das circunstâncias. Sinceramente, não vejo que o nome de Luís Montenegro seja uma figura apelativa com um projeto consistente para poder dizer ao país e ao partido eu faria melhor do que o Rui Rio fez. E os outros nomes de que se fala, os Miguel Pinto Luz e Miguel Morgado, enfim, são candidaturas que só existem na imaginação dos amigos lá da rua deles, não é? Porque ninguém no país realmente os conhece. Portanto, eu acho que também por essa outra razão, de que não se parece divisar uma alternativa à altura, eu acho que o Rio, porventura, terá condições para continuar. E, enfim, agora apareceu o nome de Maria Luísa Albuquerque, lançada... E era isso que eu ia perguntar. Que já me parece que tinha poucas hipóteses, mas depois de lançada pelo professor Cavaco Silva, porventura... Paulo Rangel, como é que viu essas declarações de Cavaco Silva? Olha, eu antes queria só dizer o seguinte. Há uma coisa que eu não faço e não gosto de ver o Pedro Silva Pereira fazer. É falar assim com esta frivolidade de pessoas. E, portanto, eu queria aqui dar um abraço ao Miguel Morgado, à Maria Luís, ao Miguel Pinto Luz e ao Luís Montenegro, porque eles são tratados aqui como se fossem, enfim, pronto, são assim umas personagens e umas coisas, umas marionetas. Bom, isto não é assim. Eu não trato nenhum militante do PS dessa maneira. Desculpa, e, portanto, trata assim e pior. Não. Trata assim e pior. Trato, não. O que eu fiz foi uma avaliação política das candidaturas que estão em cima da mesa. Mais nada. Sim, mas ainda agora... São militantes pronto, o professor Cavaco Silva resolveu fazer a sua aparição. Há uma coisa em que eu acho que até é positiva. Mas tirou o tapete a Rui Rio. Não, há uma coisa que eu acho que é positiva, que é a questão do apelo à unidade, não é? Pronto. Agora depois, sinceramente... Apelo à unidade? Não. Dizendo que tinham tido um péssimo resultado e que ele tinha excluído pessoas como Maria Luísa Albuquerque. Pela Guerra Civil. Não, peço desculpa. Eu posso no texto lá, no texto, está lá isso. Também estão outras coisas. São as coisas que eu ia falar a seguir, certo? Mas eu estou a dizer... Não temos muito tempo. Está bem, mas com esta eu concordo. Agora, sinceramente, acho que, no caso da figura de Cavaco Silva, eu acho que ele devia ser, com o património que tem, talvez, e com o legado histórico que tem no PSD, talvez devesse ser um bocadinho mais contido. Lá está. Não precisava de falar na terça-feira. Podia falar mais tarde. Também é um caso de precipitação, não é? Pronto. E, portanto, acho que, sob esse ponto de vista, não esteve muito bem, mas enfim. Mas foi uma forma de condicionar Rui Rio. Não sei, quer dizer, sinceramente, mas, quer dizer, afinal teve esse impacto todo. Teve esse impacto todo, quer dizer, não sei... Foi uma forma de o estimular a ficar. Repare, isso até, vamos cá ver, eu não queria dizer isto, mas o professor Cavaco Silva, no seu primeiro resultado, teve 29, com o PS com 20%, não é? Portanto, e o PRD, portanto, ele teve praticamente um resultado igual a este. Não é? Portanto, pouco diferente. Ganhou as eleições porque na altura havia o PRD e o PS. Mas quer dizer, quando o PS estava no seu pior momento, ele não conseguiu fazer mais do que 29. Do meu ponto de vista, foi, na conjuntura concreta, até foi um grande resultado e uma coisa com muito sucesso. Mas quer dizer, até por isso, eu acho que é preciso olhar para a história com um pouco de recato e de cuidado. E eu volto aqui à minha afirmação inicial. Eu acho que ele não respeitou este período, e acho que isso devia respeitar, de deixar as coisas serenar. E depois, se queria dizer alguma coisa, até se quiser apoiar algum candidato, está em toda a sua legitimidade. Não penso que para ele fosse muito bom, mas se ele quiser fazer isso, como militante, tem todo o direito. Olha, e tem alguma ideia de qual vai ser a decisão do Rui Rio?
Não tenho. Portanto, não tenho nenhuma ideia, mas respeito este momento. Obviamente, como eu digo, porque nós sabemos que ele não vai ser um momento que se arraste indefinidamente, mas quer dizer, sendo uma decisão tomada neste prazo mais curto, enquanto os resultados eleitorais ainda estão a ser apurados, etc., eu acho que devemos aguardar e depois da decisão tomada haverá todas as condições para se pensar e lançar uma... Há uma coisa em que eu estou de acordo com o Silva Pereira, para terminar, coisa rara, que é o PSD deve liderar um processo, de facto, de refunda... Sim, de rassemblement, no fundo, de uma certa reunião dos espaços que estão à direita do PS, de centro, centro-direita e até algum de direita moderada. Bom, e assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.